Bora então, pessoal, Gabrielzão aqui. Tô junto com o Orlando, diretor de certificação da Ancor, que é a prova que vocês estão fazendo aí. Tô com o Samir, CEO da Investmart, o cara que manda em tudo aqui nosso. Vamos tirar algumas dúvidas do pessoal, as principais dúvidas que têm chegado, né? Então, Orlando, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da Ancor, fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite, Gabriel, Samir. Acho que a ideia aqui é a gente explorar um pouco essa atividade do assessor de investimentos e falar também a questão da prova, né? Como que eu, profissional que tem interesse na atividade, consigo ali ultrapassar as barreiras, né? Então, a primeira barreira do profissional é justamente a certificação. E daí hoje a gente tem no mercado diversos cursos preparatórios justamente para fazer com que esse cara esteja preparado. E depois disso, ele vai solicitar um registro, vai se plugar dentro de um escritório, como é o caso da Investmart, por E aí pode vai. todo mundo se plugar aqui dentro da Investmart, tá tudo certo, tá? Acho que a ideia hoje aqui é essa. E você, Samir, fala um pouco dessa experiência sua para formar assessores, que você já formou mais de 1.700 assessores. Né? Gente, eu primeiramente sou a prova viva do negócio, né? Há 13 anos atrás eu larguei a carreira bancária para poder ser um assessor de investimentos. Fiz a prova na época era papel ainda, hoje vocês têm uma facilidade que a prova é online. E é muito bacana esse movimento que a gente está fazendo em conjunto, né, Gabriel? De formar pessoas para o mercado financeiro, né? O Brasil é um país que só a educação vai mudar, e principalmente a educação financeira, né, para ajudar o país a ser um país melhor. E é muito bacana esse projeto que a gente está fazendo de formar assessores para que eles sejam o braço direito financeiro na vida das pessoas para ajudarem elas a investirem melhor. Então, você pode falar um pouco como que é a prova, como tem sido a dificuldade das pessoas hoje em fazer a prova, a preparação? Então, a prova ela é uma prova que abrange todo o universo do mercado financeiro. Então, a ideia é para que serve, né, uma certificação? Acho que vamos começar ali do início. A certificação nada mais é do que uma régua. O que o mercado espera de um profissional que está ingressando na atividade? Então, eu crio uma certificação para dizer, essa aqui é a régua mínima que eu preciso que esse profissional conheça para poder atuar. E depois disso, tanto que assim, eu tenho a certificação, depois eu tenho o que a gente chama lá de programa de educação continuada, onde eu tirei a certificação, vou atuar no mercado, e eu sei que a certificação em si ela não basta para atuar assim no dia a dia. Então, a educação continuada ela acaba ajudando o profissional a se qualificar ao longo do período ali, ao longo do tempo. Então, ele vai fazer cursos, vai participar de eventos, né? A gente sabe que a atividade do assessor ela tem um aspecto técnico, mas ela tem um aspecto de comunicação, de interação. Então, os eventos também acabam pontuando nesse programa de educação continuada, que é para fazer com que o profissional vá se formando mesmo ao longo do tempo para poder, como o Samir comentou, atender da melhor forma ali o cliente investidor. Até porque eu percebo que nesse início a maioria das pessoas nunca tiveram nenhum tipo de contato com o mercado financeiro. Então, literalmente, está aprendendo o que é uma HP2C, né? Bate ali de frente com a calculadora financeira. Tem alguns que estão perdendo alguns cabelos, né? É natural, mas tem que se preparar para conseguir atuar no mercado. Eu também vejo muita Investmart ajudando nessa formação, né, Samir? Explica um pouco aí como que é. Depois, assim, o primeiro passo é você passar na prova, né? É uma certificação, são quantas questões? 80 questões. Você tem que acertar 56, não é isso? 70% da prova. 70% da Então você passou na prova, você fez o curso, estudou, passou na prova, você entra aqui com a gente vai fazer um treinamento de 90 dias com você para te ensinar como que são as abordagens comerciais, gerar conexão com o cliente, ensinar um pouquinho da parte técnica. Mas assim, se você tiver força de vontade, isso já é o principal que a gente vai fazer você ser um assessor de investimentos de sucesso. E tem como falar, vocês com a experiência de vocês, o que vocês já viram aí no mercado de um assessor de investimento de sucesso? Alguma história maneira de um assessor que evoluiu muito bem? Como ele evoluiu muito bem? Alguma história legal que vocês já tenham vivido? Eu tenho algumas, né? Mas assim, me chama muito a atenção. Eu gosto muito de pegar histórias que elas se conectam em ambientes diferentes, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem a Paola, que é um sucesso, que ela foi bancária há muito tempo e ela pediu demissão do banco para ser uma assessora de investimentos. Hoje está ganhando uma grana, assim, super independente financeiramente. A gente tem um outro caso também do Daniel Ziskovski,
que é o nosso assessor que está disputando agora o número 1 da XP. O menino que começou aqui com 23 anos e hoje está disputando, 3 anos, 4 anos depois, está disputando o primeiro lugar de assessor do Brasil. Você imagina? Ele está disputando o primeiro lugar entre 18 mil pessoas. E tem um outro caso muito bacana aqui do menino que a gente contratou ele na praia. Ele vendia brownie na praia para investir. E a gente viu ele na praia, pô, achou bacana a história, um menino de 18 anos, e hoje é um baita assessor nosso. Então, eu acho que é legal porque não importa o que você fez até hoje, importa quem você quer ser. E a gente te ajuda a chegar nesse patamar e ser um assessor de sucesso. Você, Rolando, tem alguma história legal para contar? Esse mercado, como o Samir comentou aqui, tem umas dezenas de milhares de assessores. Então, assim, cada um tem uma história. Você tem profissional que já vem de mercado financeiro, como o caso do Samir, eu venho de banco, então eu já tenho ali algum conhecimento. Eu tenho um profissional que, de fato, ele migra de outras atividades que não tem relação nenhuma com o mercado, né? E tem os jovens também, que eles têm se interessado. Eu acho que as redes sociais acabam atraindo as pessoas hoje para o mercado. Eu acho que é algo que a gente não conseguia fazer lá atrás, tanto que a gente olha o tamanho do mercado, o mercado mudou muito pós-pandemia, justamente porque as pessoas passaram a olhar mais para o mercado por conta das redes sociais, por conta dos influencers. O que fazer com o meu dinheiro? Você pega ali, quando estourou a pandemia, você tinha as pessoas em duas situações. Ou eu perdi o meu emprego e recebi ali minha rescisão e não sei o que fazer com aquele dinheiro, então eu preciso me virar e eu não sei até quando também eu vou ter que me virar com aquele dinheiro. Ou você estava trabalhando e também não sabia até quando que eu vou trabalhar, era tudo muito incerto. E daí as pessoas começaram a olhar o que fazer com o meu dinheiro. Daí foi quando a gente saiu de um patamar de 700 mil investidores no mercado de bolsa para algo próximo de 6 milhões hoje. Então, assim, o mercado ele se multiplicou quase que por 10 nesses últimos 6 anos. Caraca, é muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo que se multiplica, a gente também fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Como é que tem R$ 1 trilhão ainda investido em poupança, né? Será que a gente pode chamar isso de investimento, né? É que ainda é um mercado, apesar de ter se multiplicado, ainda é muito pequeno, né? A gente olha o tamanho da população e você tem hoje muito mais pessoas. Daí você falou da poupança, que não é um investimento, mas é uma maneira de, eu vou deixar meu dinheiro guardado ali, não Não vou tá no mexer, colchão, né? Embaixo do porque colchão. em vez de guardar no colchão, vou colocar lá na poupança. Mas hoje, quando você olha para alguns números, você vê que os brasileiros, eles ainda conhecem muito pouco de mercado, porque quando você vai para a Bet, você vai para qualquer outra coisa, você vê que o número de participantes é muito maior. Então, assim, ainda tem essa questão de você conseguir colocar educação financeira para as pessoas, e eu acho que o assessor de investimentos ele tem um papel tipo, importantíssimo nisso, e até por isso que a gente cresceu nesses últimos anos também. A gente tinha algo em torno de 5, 6 mil assessores, foi para 27 mil assessores credenciados, mas hoje atuando de fato a gente tem algo ali próximo de 20 mil assessores. E quanto mais assessores a gente conseguir incluir no mercado para poder, de fato, levar oportunidades de investimento, de fato, e não só ali a poupança para os brasileiros, mas também conseguir levar a educação financeira, a gente vai mudar esse patamar. Ô, Orlando, agora, desculpa, Gabriel, só fazer uma pergunta pro Orlando, assim, que a gente falou pra caramba de prova de Ancor, né? O que é Ancor? Explica pra gente. A Ancord é uma associação de corretoras de valores, né? A gente tem lá corretoras, distribuidoras, bancos de investimento, assessores de investimento, pessoas jurídicas, né? Escritórios de assessoria de investimentos. E agora também infraestruturas de mercado. Então a gente tem lá a B3 como nossa associada, CSD como nossa associada. Então a gente acaba aqui
representando o mercado como um todo. E desde 2001, a Ancord, ela já, né, a Ancord tem mais de 50 anos, e ela tinha o braço voltado para a representação ali dos seus associados e tinha um braço educacional. A gente já tinha curso antes dos anos 2000, mas em 2001 a gente optou por entrar no mercado de certificação. E daí a gente começou a fazer a certificação do assessor de investimentos. Em 2011 a gente saiu uma norma da CVM dizendo, olha, vai existir uma entidade que vai cuidar aqui do assessor de investimentos, da parte do cadastro dele, da educação continuada e tudo mais. Como a gente já fazia a certificação, era natural que a gente se colocasse à disposição para a CVM para fazer também a parte de credenciamento e educação continuada. Em 2020 a gente trouxe o PQO, que é da B3, que é uma outra certificação voltada para profissional que atua dentro das corretoras. Em 2024 a gente lançou 2 novas certificações, uma de criptoativos e uma de agro, porque a gente entende que quanto mais a gente conseguir trazer novas informações para os profissionais de mercado em especial, porque os nossos cursos, as nossas certificações, elas são todos voltados para o profissional de mercado. A gente não tem conteúdo para o público em geral. Então, esse é o trabalho da Ancord, né, de representar, certificar, no caso do assessor de investimentos, credenciá-lo e auxiliar ele ao longo da vida. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz lá. Então, para você que ainda está na dúvida do que fazer, por que existe essa prova da Ancord, cara, como você acha que um assessor de investimento vai chegar do nada, sem entender nada do mercado, sem ter uma capacitação de verdade e começar a atuar? A Ancord tem essa função aqui dentro. Eu queria pedir para você, Orlando, você como diretor da Ancord, por favor, tem muita gente achando que a gente está ganhando qualquer tipo de comissão por conta da prova. Queria que você explicasse para eles como é que funciona para vocês. Vocês estão dando comissão para a gente, não estão dando comissão para a gente, e como é que funciona essa forma de atuação da Ancord? Certo. A gente não dá comissão para ninguém, né? Até porque o valor da prova de certificação ele é um valor que é para pagar a estrutura para aplicação da prova, né? A Ancord também não ganha tanto dinheiro com certificação, não. E a ideia aqui, eu acho que é importante a gente deixar claro que, assim, dentro do mercado você tem diversas personas, diversas caixinhas. Então, assim, do mesmo modo que eu, Ancord, sou entidade certificadora, você tem as entidades, as estruturas que contratam o assessor de investimentos, como é o caso da InvestSmart, de outros escritórios, dos intermediários que são atendidos por esses escritórios. E você tem hoje também diversas escolas de curso preparatório, né? E assim, a Ancord não tem relação com os cursos preparatórios, primeiro para que não haja a questão do conflito de interesse. Porque assim, se eu tenho um envolvimento com o curso preparatório e também aplico a prova, eu tenho ali um certo conflito. Então, a gente acaba não tendo essa atuação junto às escolas. A gente sempre recomenda, lógico, para os interessados na certificação, que eles busquem um curso, que eles façam algum curso preparatório, porque a gente sabe que mesmo o profissional que vem de banco, o profissional que atua no banco, ele tem uma carreira diferente da carreira do assessor, né? E geralmente o gerente de banco, eu sou um crítico disso, porque eu falo, o gerente de banco ele não entende de investimentos. Ele entende de N outros produtos financeiros, mas ele não é especialista em investimentos. Então, quando um profissional de banco migra para o mercado de assessoria, ele precisa se preparar para fazer a prova. Então, o profissional que vem de banco precisa se preparar. O profissional que trabalha lá na praia vendendo... O que ele vendia lá, Samir? Ele vendia brownie para Vendia poder brownie. investir. Muito legal, né?
O cara que vende brownie, ou seja, e aqui tem um negócio interessante que assim, o profissional que atua com vendas, eu acho que ele já tem um pouco de aptidão para a atividade. E Perfeito. daí, assim, eu entendo que é muito mais fácil você ter o conhecimento, adquirir o conhecimento técnico do que a expertise em lidar com pessoas, porque isso é o fundamental, é o assessor conseguir conversar com as pessoas, saber como ouvir as demandas daquele investidor, porque cada investidor é de um jeito, você precisa entender quais são as necessidades, quais são os objetivos que ele tem. Então, se você, geralmente a pessoa de venda tem isso, se você for um bom ouvinte, você vai conseguir ali ter sucesso na carreira. É a minha visão. Concordo. Quer falar alguma coisa? Sim? Não, eu acho que o Orlando deu essa aula pra gente, né? Assim, para toda a profissão você acaba tendo que se vincular a algum conselho, né? Então, você vê o advogado tem que ir na OAB, né? O médico tem que ir lá no CRM, o corretor de imóveis tem que ir lá no Cresce, né? O profissional de seguros tem que ir lá na SUSEP e o profissional de investimentos tem que ir na Ancor. Então, a Ancor, ela é esse órgão que toma conta da gente, cuida da gente. E o Orlando deixou muito claro que não tem parceria com ninguém, não faz sentido, senão vai ter um conflito de interesse, né? E não faz sentido a Ancor ter algum conflito de interesse no mercado que ela está ajudando a formar assessores para justamente acabar com esse monopólio que tem dos bancos de atender o cliente mal na parte de investimento durante a vida inteira. Então, eu achei que tem interessante você falar da questão dos bancos. Eu vejo um comportamento completamente diferente entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Como vocês veem essa associação agora? O que o Brasil tem para evoluir que outros países muito maiores financeiramente fazem completamente diferente? Posso começar? Pode? Então, eu acho que muito vai depender justamente da questão da educação financeira, porque a gente tem uma cultura muito diferente, né? Quando você quer comparar com o mercado americano, o americano ele já nasce de dentro de casa sabendo que, ó, precisa investir, você precisa olhar para o futuro. E o brasileiro, né, infelizmente, é a realidade da maioria, você não tem nem perspectiva futura. Você vende o almoço para comprar o jantar. Então, quando você vai falar para ele que, olha, você precisa investir, e investimento é algo de longo prazo, né? Eu gosto muito de brincar com a questão de quando você pega a fórmula de juro composto, onde é que está a potência? A potência está no tempo. Então, assim, o que vai fazer com que o seu patrimônio cresça é o tempo. Só que, infelizmente, para grande parte dos brasileiros, ele não tem essa visão desse tempo, que ele fala, não, eu não sei se eu vou ter para amanhã. Então, se ele me dizer que é longo prazo, para mim já não funciona. Então, você tem que ter o beabá ali, ensinar mesmo, de fato, do zero, ajudar o brasileiro a olhar para o orçamento, né? Antes de investir, primeiro vamos entender aqui como é que você se vira com o que você tem. E o brasileiro se vira bem, porque o brasileiro ganha pouco e consegue ultrapassar aí o mês inteiro. Então, eu acho que a educação financeira vai ajudar a mudar esse patamar, mudar a cultura, não vai ser nessa geração, mas talvez na próxima. E com isso a gente faz com que esse mercado de fato cresça. Não, muito bacana, Orlando. Assim, se você pegar estatisticamente, né, 95% dos americanos têm um assessor de investimentos, aqui no Brasil é menos de 15%, né? Mas é um mercado que há 13 anos atrás era zero. Então é muito bacana ver essa evolução que o mercado teve. E concordo muito contigo, assim, né? O Brasil é sempre o país do quase. E eu acho que o que falta para a gente ser o país do futuro é a educação e a educação financeira que o assessor acaba levando. Então, além de ser uma profissão muito bacana, está ajudando o Brasil, está ajudando a pessoa, é uma profissão que você não enjoa, cada hora você está resolvendo e vendo uma história diferente. Então, eu sou muito fã e eu acho que assim, né? Sempre falo que o Brasil e os Estados Unidos há 30 anos atrás. Então, daqui a um tempo, a gente vai conseguir que o assessor de investimentos seja bem famoso aí e ajude todo brasileiro a investir melhor. Essa ideia de longo prazo, na maioria das vezes, tem muitas pessoas até que podem fazer investimento. Eu acredito até que a maioria pode fazer investimento, né? Porque
A falta da educação financeira você vai vendo quando o cara consegue primeiro o cartão de crédito. E você vê que 80% das famílias estão endividadas. Quando você for ver cartão de crédito, empréstimo, etc. E o cara acredita que para que eu vou guardar e se eu morrer vai ficar para os outros? Cara, a estatística tá que você não vai morrer tão cedo, cara. Então, se você está aí nos seus 30, 40 anos, 50 anos, meu irmão, estatisticamente você vai chegar aí nos 80. E ficar dependendo de dinheiro de governo quando você está mais velho, pior ainda. Quantidade de remédios que você tem que tomar, quantidade de coisas que você vai ter que fazer, às vezes você precisa de alguém para te ajudar. Então, você vai acabar se tornando um peso para sua família. Então, assim, você tem que investir, você tem que guardar um dinheiro, você tem que ter um pezinho de meia para conseguir. Ah, mas eu não consigo de jeito nenhum, eu ganho muito pouco. Gente, corre atrás de mudar. Eu acho que a partir do momento que o cara fica fixado que eu ganho um salário mínimo, eu ganho R$ 2.000. Para mim, quem ganha um dinheiro desse, eu sei que muita gente não vai concordar nunca, tem que entender que você tem que ser temporário, senão você vai viver nessa corrida do rato pro resto da vida. Vai demorar 2 horas para pegar pegando ônibus por dia para ir, mais 2 horas para voltar. Então, ou você vai aceitar seu destino ser esse, ou você começa a pensar diferente. Porque do jeito que está paralisado, não vai mudar em nada. E as pessoas, desculpa, as pessoas não estão nem aí para você. Se você está triste com isso tudo, se você tá pobre, se você está sem dinheiro para fazer as coisas, então você tem que começar a investir, você tem que dar um jeito. Vai vender brownie na praia. Porra, olha que exemplo foda que a gente teve aqui. Então, é por aí que a gente começa. E eu acho que a carreira de assessor, até o que a gente está proporcionando aqui, agradecer mais uma vez ao Samir por ter acreditado muito no projeto, que nosso projeto aqui, eu tenho a missão de conseguir formar bastante assessor de investimento aí, a gente começou aí com as 100 vagas para formar assessores, para poder, às vezes, criar uma oportunidade para as pessoas que não conseguem enxergar. Então, eu sou um influenciador que fala com massa, né? São 9 milhões de pessoas, não tem como falar com 9 milhões de pessoas sem ser massa, né? Então, minha motivação é mostrar para quem quer evoluir. Porque eu recebo milhares de mensagens todo dia de pessoas pedindo dinheiro, pedindo para comprar um iPhone. Cara, desculpa, se você está sem dinheiro, o iPhone não é tua prioridade, cara. Com certeza. Não é tua prioridade, então você está me pedindo errado. E a partir do momento que a gente bota uma oportunidade para uma mudança de vida, a gente vê várias objeções. E uma delas foi a questão do valor da prova, onde a gente, mais uma vez, a gente está provado que a gente não ganha R$ 1 em cima disso. A gente está dando toda a capacitação gratuita, a gente tem toda a estrutura que o Samir, com seus parceiros aqui, formaram, mais de 2.000 pessoas trabalhando aqui dentro para poder fazer um ecossistema absurdo. Então, assim, eu convido todo mundo que estiver assistindo esse vídeo para fazer parte desse movimento, porque é um país que não tem educação financeira, a gente está fazendo um movimento de educação financeira, a gente está aqui com os maiores profissionais do mercado para fazer vocês evoluírem. Agora falta dar o primeiro passo e acreditar que o projeto é de verdade. Mas também não acreditar, a gente também não pode fazer nada, né? Porque a pessoa que não acredita, fica arrumando problema, não vai estar junto com a gente, porque não vai evoluir. Perfeito. Mas eu tô feliz, tô contente com tudo que está acontecendo. Samir mais uma vez abraçou aí o projeto. Eu queria também que você falasse um pouco para essas pessoas que às vezes desacreditam de si próprios, né? Porque a gente tem uma mentalidade, tem uma crença limitante muito forte no país. As pessoas às vezes estão no meio que não conseguem abrir a cabeça e entender que elas podem. Então eu queria ouvir um pouquinho do Samir primeiro, A sobre gente, isso. assim, eu acho que se você olhar, botar no Google ali, você vai ver que 95% das pessoas, depois de trabalhar 40 anos, ficam dependentes ainda de família, governo, caridade, sabe? Então você tem que mudar a tua história. Todo mundo vai viver, como o Gabriel falou, 75, 80, 85 anos. O que você vai fazer lá se você não tiver uma independência financeira? Então, eu acho que o primeiro passo é você ter sua meta, né? Quanto eu quero me aposentar e você traçar o seguinte, não é quando sobrar que eu vou investir, é quanto eu ganho, quanto eu vou investir, depois o que vai sobrar, né? Então, eu falo muito para as pessoas assim, você tem que buscar teus sonhos, tem que buscar seu objetivo, senão chegar lá na frente você vai falar assim, e se eu tivesse feito aquilo? Cara, tempo não volta. E aí já era, você vai chegar lá na frente sem ter dinheiro, não vai ter remédio, não vai ter nada, e o Papai do Céu vai te chamar mais rápido. Então, assim, é importante você ter seu objetivo ali e trabalhar pra caramba. E esse projeto que o Gabriel lançou aqui com a gente,
de ajudar as pessoas a serem um assessor financeiro é do cacete, sabe? Porque você vai estar ajudando as pessoas a se aposentarem independente financeiramente. Isso é foda. Não tem ninguém no Brasil fazendo um negócio desse. Então, queria muito agradecer, Gabriel, você e seu time aí, ao Rolando também, por estar ajudando a gente a divulgar essa profissão tão bela que é o assessor de investimentos. E você, Orlando, fala um pouco. Depois de a gente ter falado esse tanto. Não, eu acho que é bem o que o Samir falou. Primeiro que, assim, é uma oportunidade para mudar a sua vida, porque, né, é uma atividade que está em expansão hoje no Brasil. O mercado de assessoria, ele saiu de 5, 6 mil assessores para 28 mil assessores em 6 anos. Ah, E daí quando você olha e fala assim, então agora já cresceu o que tinha que crescer? Não, justamente porque quando a gente olha para a questão dos investimentos, você falou, ó, eu tenho aqui 5 milhões investindo em bolsa e 70 milhões lá com dinheiro na poupança. Então tem alguma coisa errada. tá de proporcional isso Então a daí. gente precisa conseguir atender essas outras pessoas. E a gente só vai conseguir atender essas pessoas tendo cada vez mais assessores. Então, assim, o assessor, o profissional que busca atividade, ele vai trazer uma melhora para si e também vai trazer uma melhora para os demais, porque você consegue levar ali informação para as pessoas que estão à sua volta. E daí, trazendo um pouco do que você comentou, e o Samir trouxe agora aqui também, que é a questão de, olha, mesmo independente do quanto eu ganho, se eu tiver o olhar de que, olha, parte disso aqui, por isso que é importante a educação financeira e a organização ali, de você olhar e falar assim, eu ganho R$ 2.000, eu preciso ali minimamente economizar parte daquele dinheiro para poder investir. E hoje o mercado de investimentos ele é acessível para todo mundo, né? Tanto que assim, a gente saiu desses 700 mil investidores para 6 milhões e o ticket médio de investimento também caiu. Por quê? Porque justamente as pessoas começaram a ver que não preciso de tanto dinheiro para poder investir. E se as pessoas começarem a ter essa mentalidade, a receber essa informação, porque assim, por que o meu dinheiro está lá na poupança? Porque eu ainda não tive essa informação. Uhum. A hora que eu tiver segurança de que faz sentido fazer essa mudança, então a gente acaba conseguindo mudar ali a vida de muitas pessoas. E um ponto, Gabriel, só para não esquecer, perdão, nos Estados Unidos tem quase 300 mil pessoas que trabalham com assessoria financeira. No Brasil, como o Orlando falou, ativamente não tem 20 mil. Então, assim, quem está entrando agora no começo do negócio. Daqui a 5 anos, 7 anos, vai ter concorrência, vai ter 100 mil assessores no Brasil. É muito mais difícil você montar a carteira. Então, essa oportunidade que as pessoas estão tendo agora, elas não vão voltar de novo na vida delas, sabe? É uma oportunidade de agora. E depois já era, assim, depois daqui a um tempo, o assessor já vai estar famoso, todo mundo já vai ter um assessor de investimentos e as pessoas perderam uma oportunidade de ter uma profissão tão linda como essa. Eu também acho, porque é muito. As poucas histórias que eu já tive aqui, porque estou chegando agora, são todas encantadoras. Pessoal que se aposenta e vem trabalhar aqui como assessor, porque não quer ficar parado, porque hoje em dia, 60 anos ainda é jovem, né? Você tem total energia para poder trabalhar e viver alguma coisa nova, porque você tem pelo menos mais 20 anos pela frente, né? Segundo a estatística, a matemática, então pelo menos 20 anos pela frente. Então, você ainda tem muito o que fazer e provavelmente ficar encostado em casa, a gente sabe que a pessoa envelhece mais rápido. Então, você pode estar ajudando seus amigos, você pode estar ajudando seus familiares, pode estar ajudando seus filhos, seus netos, a poder ter alguma consciência financeira que, infelizmente, a gente não tem isso dentro da escola. Que eu sou um dos caras que levanta a bandeira que a educação financeira começa na escola, né? E, para mim, a educação financeira foi a virada de chave. Eu conheci o mercado de investimentos, hoje eu tenho 32 anos, com mais ou menos 24 anos, e eu acredito que isso me tirou muito do comodismo, né? Porque, gente, se tem um vício bom, é investimento, né? Tem até que controlar, porque às vezes você fica tão viciado em investir que você acaba não querendo curtir a vida. Para mim tem que existir um equilíbrio, né? Mas é um vício bom demais, por quê? Quando você começa a guardar ali seus R$ 50 por mês, você já começa a pensar quanto que você vai ter de renda passiva, né? Aí fala, caraca, eu quero começar a guardar mais 100, 200. Para eu guardar mais 100, 200, eu tenho que ganhar um pouquinho mais,
O que que eu posso fazer para ganhar um pouquinho mais? E isso daí vai girando na tua cabeça, você vai projetando o seu futuro. Eu não sei se é minha cabeça de maluco, mas pelo menos assim que funciona comigo. Eu fui evoluindo dessa forma. Eu acho, sem dúvida nenhuma, o que me fez chegar onde eu cheguei tão novo, né, foi por conta de investimento. Entender um pouquinho, ter educação financeira, entender que, opa, eu estou montando uma aposentadoria, opa, eu estou montando um colchão para eu poder ter liberdade. Porque a partir do momento que você tem dinheiro guardado, a partir do momento que você tem um colchãozinho, você tem liberdade de muita coisa. Você tem liberdade de decisão, porque às vezes você está num trabalho que você não está feliz e você é obrigado a estar naquele trabalho. Por quê? Porque você não tem poder de decisão, irmão. Se você sair dali, você não vai durar mais um mês. Você vai ficar endividado. É poder de decisão de, às vezes, você ter tempo para poder viajar, sua família. Poder de decisão de, às vezes, ficar doente, você poder você poder passar, às vezes, um mês, alguns dias ali, para poder se recuperar. Então, eu acho que o investimento me trouxe isso, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus, hoje tem uma condição de vida maravilhosa e foi muito dedicado a isso. Legal, cara. Pô, parabéns aí. É uma baita história para as pessoas escutarem, né? Que é o que o Brasil precisa. Porque quando eu comecei, eu era o youtuber. Na época que youtuber era para ser zoado. Meu pai que está aqui assistindo, ele quase ficou louco. Larguei uma IBMEC, fazia economia na IBMEC. Tava quase terminando, ele brinca que ele largou uma BMW lá, jogada, porque eu larguei a IBMEC para ser youtuber. Eu tô falando disso de, sei lá, 12 anos atrás. Então não existia esse negócio de patrocínio e tal. E eu fui evoluindo e fui buscando coisas que pudessem dar dinheiro. Então hoje eu não sou só um influenciador, eu sou empresário, né? Esse mundo de influência, eu acho que teve muito a ver com como posso ser empresário sem ter que gastar muito dinheiro, se não tem. Então a gente dá um jeito, gente. Eu acho que todo mundo dá um jeito de fazer para acontecer. Graças a Deus eu também tinha todo o suporte, uma família que poderia me dar essa liberdade, mas também eu fui doido de largar uma faculdade numa época que não dava. Então queria servir também um pouquinho de inspiração para você aí. E também eu vejo muita gente, né, assessor de investimento que começa como segundo trabalho, né? As pessoas às vezes chegam muito ansiosas, que eu já quero largar meu trabalho. Calma, eu não incentivo isso. Eu acho que se você está empregado, entende se você está pronto ou não para poder fazer essa transição. Já viram muita gente assim, ansiosa, que quer largar o trabalho e... Ah, já sim, Gabriel. E eu também corroboro muito do seu pensamento, assim. As pessoas têm que se organizar, se planejar para fazer esse movimento, né? Você pode até começar ali como second job e tal, no futuro ter seu plano, ó, daqui a tanto tempo eu vou migrar, mas eu super concordo que você tem que fazer as coisas planejadas, organizadas, para que não dê errado, né? Porque tem um começo que é muito difícil, né? No começo as comissões são às vezes baixas porque você está evoluindo, mas tem uma hora também que você forma a carteira, você tem uma liberdade também absurda, né? Você falou da Paola, eu tive o prazer de conversar com a Paola e ela disse muito sobre isso, hoje a liberdade que ela tem para ficar muito próxima à mãe, o filho, e se ela quiser também passar um tempo trabalhando bem menos, ou quase não trabalhando, também a liberdade de montar a carteira, né? Falei pra caramba, né? Não, mas é ótimo. É isso mesmo, né, Rolando? Então, Orlando, queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter tirado dúvidas da galera, mostrado um pouco do que é Ancor e principalmente tirar isso da cabeça das pessoas, achando que eu e o Samir, no caso, que estamos aí tocando o projeto, estão com qualquer tipo de conflito de interesse ou qualquer... Pelo contrário, estamos investindo nas pessoas, né, para elas poderem se capacitar e poderem chegar aí a virar assessor de investimentos. Não, assim, é uma iniciativa louvável. Eu acho que é super bacana quando você consegue, e aí, né, um pouco do trabalho de vocês, de conseguir proporcionar para as pessoas essas oportunidades. A Ancord é muito mais um agente ali do mercado para poder organizar a coisa, né, com uma certificação, com credenciamento. Então, a gente acaba dando um suporte não só para o regulador, que é a CVM, ao qual a gente responde por todas essas atividades, tanto certificação quanto credenciamento da educação continuada,
mas também de conseguir ali auxiliar e apoiar os escritórios, as infraestruturas. Então, assim, é muito bacana mesmo e rica essa oportunidade que vocês estão dando para as pessoas. Porque, de fato, se não se preparar, corre o risco de fazer a prova e não ser aprovado, e daí você gera uma frustração de que, eu queria entrar naquele mercado, fui lá, fiz a prova, não passei. Por que eu não passei? Será que é justamente porque eu não me preparei? Uhum. Então, assim, se vocês estão oferecendo essa oportunidade do profissional ir lá se preparar para a prova, você que está recebendo essa oportunidade, se dedique, estude, tira dúvidas, faça simulado. Certamente o curso preparatório tem simulado, então, assim, se prepare para, de fato, ser aprovado na prova, entender que essa atividade é para você, que ela faz sentido, seja ali como segundo trabalho nesse primeiro momento, ou de fato o primeiro trabalho ainda, o jovem ali que está pensando, o que eu vou fazer na vida? E daí, quando olha para o mercado financeiro, o assessor de investimentos é essa oportunidade, ainda mais se você gosta de pessoas, gosta de ajudar as pessoas, porque esse é o papel do assessor, né? Ajudar o brasileiro a investir melhor. Então, se você tem isso em mente para a sua vida, então aproveite a oportunidade. É Boa. isso? É isso. Fechou? Valeu, Samir. Tamo junto, viu? Tamo E junto, vamos velho. embora que temos um caminho pra cacete pela frente. Vambora. Valeu.